Tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like. Assim, vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós. Sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump. Assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem com você? Hoje a gente está aqui no estúdio com Priscila e com Cat. O assunto do trabalhador em pauta é saúde e bem-estar do trabalhador. A gente está vivendo momentos desafiadores esse ano todo, aliás, já os últimos anos vem sendo de desafios, né? E o trabalhador tem a sua saúde meio abalada, pode entrar em estados de depressão, de ansiedade, ou desenvolver de fato, né, essas doenças, que são doenças mentais, viu, minha gente? E aí a gente tem o trabalho afetado. Todo o meio ambiente do trabalhador pode ser afetado por conta das coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, né? Então, você que nos acompanha, esse é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, direto dos estúdios da Pump. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, algum comentário, pode colocar no nosso chat aqui do YouTube ou mesmo no chat do Facebook, que a gente vai ter muito prazer em responder para você. Então vamos lá, meninas. Saúde do trabalhador. O que a gente pode pensar sobre isso? O que a gente pode dizer para as pessoas que nos acompanham para que elas procurem manter a sua saúde mental em ordem, ainda que o ambiente de trabalho esteja um caos? Quem quer começar? Eu sou Priscila, né? A gente já participou uma vez do programa anterior, sou advogada trabalhista, e eu presencio isso diariamente, né? Não tem um trabalhador que chegue no escritório que esteja com a sua saúde física e mental 100%, principalmente porque eles vão lá depois que o contrato rompeu, né? Então, principalmente pós-Covid, pós-pandemia, tá tudo de cabeça para baixo. As empresas estão querendo correr atrás do prejuízo e aí aperta o trabalhador, quem trabalha com meta, quem trabalha com público, ninguém tem mais paciência, né? Então tem se adoecido muito. Tem uma previsão legislativa sobre saúde laboral, né? Fazer uma ginástica laboral para quem fica muito tempo sentado, mas na prática a gente vê que isso não acontece. E seria muito importante que os empregadores começassem a ter esse conceito de vida, de que o trabalhador que está saudável produz mais e melhor, com mais qualidade, com prazer. Ninguém que está doente vai ser um funcionário que funciona, vai ser um funcionário produtivo. Né? Então, é uma conscientização e é cultural, é um retrato um pouco da sociedade, né? Porque trabalhador e empregador faz parte da nossa sociedade, que é leão querendo comer leão o tempo todo, né? Então, se a gente começar a trazer isso à tona, trazer luz para essa situação, pode ser que a gente, de pouquinho em pouquinho, consiga mudar essa cultura, né? Sim, eu sou a Cat, eu sou empreendedora do The Rose Method. Nós somos uma escola de reeducação comportamental, onde nós entraríamos, né, dessa forma, não só para o empresário, mas para o trabalhador em si. Procurar ter uma qualidade de vida melhor, procurar trabalhar os seus corpos físicos, mental, emocional, através de técnicas respiratórias. Tem muita coisa que pode ajudar as empresas, porque um trabalhador realmente, que ele não está em condições de. Ele está. O desafio é muito maior do que ele tem capacidade, do que ele tem energia, ele vai adoecer. Não tem como, se o desafio é muito, vai gerar uma carga de estresse tão alta que não tem como. Ele precisa ter mais saúde, mais vitalidade, mais energia, mais foco, para que ele possa olhar os desafios
de cima para baixo e encarar aquilo de uma forma mais suave, porque uma vida sem estresse não tem como, não existe. Nós vamos sempre ter o estresse. Só que o período de recuperação para o nosso organismo ele precisa existir. Entre um evento e outro, você precisa. O que está acontecendo é que o peso, a carga, né, a pressão está tão grande que o trabalhador ele não tem esse período de recuperação. Então precisa olhar para isso. O empresário ele precisa olhar para isso, porque ele daqui a pouco não vai ter uma pessoa em condição de desenvolver realmente um bom trabalho dentro da empresa. E isso vai afetar produtividade, vai afetar faturamento, vai afetar todos os setores da empresa, na verdade. Com certeza. Nós vamos ter muitas pessoas doentes, se continuarmos olhando a produtividade. Só para os números secos, né? Sem olhar para aquelas pessoas. E o mais importante é que eles consigam olhar a pessoa. Né? E o incrível, né, é que essa cultura já poderia ter sido mudada há bastante tempo, né? Será possível que o empregador não perceba que quando o funcionário está mais feliz, ele trabalha mais feliz. Quando o funcionário se sente reconhecido, ele trabalha mais feliz. Quando aquele colaborador se sente pertencente àquele lugar, ele também vai ficar mais feliz. E essa felicidade do trabalhador, consequentemente, vai afetar a produtividade, a qualidade, vai aumentar tudo, né? Assim, todos os índices, não só de saúde desse trabalhador vão ficar melhores, ele vai trabalhar mais alegre, ele vai trabalhar com mais vontade, e aí aumenta a produtividade, que aumenta a lucratividade. Então, se o investimento do empregador for na qualidade daquele ambiente, for na ginástica laboral, como você disse, né, Priscila? E for em manter esse ambiente, um ambiente de qualidade, valorizando não só o trabalho, mas principalmente o trabalhador, e dando espaço para que ele se sinta seguro, por exemplo, para dizer que algo não está muito bem, todas as coisas voltam para o seu eixo, e aí essa cadeia produtiva, essa engrenagem melhor, vai né? funcionar muito melhor. Olha, eu teria coragem de dizer que não só essa engrenagem, mas isso se refletiria como uma corrente do bem mesmo, podemos dizer assim. Porque o empregado que está lá, que ele vai para um ambiente bom, quando ele chegar na casa dele, ele também vai replicar esse ambiente. Quando ele estiver no trânsito, ele também vai ter essa condição, e ele não vai estar estressado, infeliz, e, poxa, estou indo para aquele trabalho, ele não vai ter essa sensação. Então, é como se você criasse ali um ambiente que ele pudesse replicar em todos os outros ambientes. É muito maior. E até porque o trabalhador passa normalmente mais tempo trabalhando do que com a família, Do que né? com a família. Então são 8 horas de trabalho, mais 2 de intervalo, 10 horas. Num dia de 24, 10 horas é trabalhando, 8 é dormindo. Então, fora o tempo que ele fica no trânsito. Aí, que imagina. influencia profundamente também o estado. E aí você chega no trabalho, tem aquela administração de conflito. É muito comum empresas que trabalham com vendas, com metas, acreditar, e isso é científico, acreditar que uma administração de conflito vai gerar uma concorrência, que vai gerar uma competição e que isso vai trazer mais lucratividade para a empresa. Quando não é assim, é exatamente o contrário. O empresário tem essa ideia de que eu vou ter que pôr a mão no bolso. Às vezes, não é uma questão nem financeira, não é um ambiente saudável, acaba sendo mais favorável do que um efetivo aumento salarial.
Nesse Sim. momento em que nós vivemos, praticamente um pós-guerra, né, gente? Acho que virou de cabeça para baixo. Então, precisa retomar alguns conceitos, de olhar o outro com mais civilidade, com mais carinho, Empatia, empatia. Ó, falamos junto. Nossa, a palavra seguinte, acho que seria essa mesmo. Olhar o outro com mais afeto, né? Sim. Se você Afeto de afetar. Sim, de afetar, poxa O que vida, dói nele tem... vai doer em mim, né? Hum, As pessoas costumam falar as coisas sem saber como o outro vai ouvir, né? Quer falar, e como é que a pessoa tá ouvindo, né? É princípio básico da comunicação que você se faça entender. E aí, às vezes, o superior hierárquico se dirige para quem é subordinado de uma forma agressiva, de uma forma para humilhar, para Vexatória, o que né? isso vai trazer de positivo? Então, é um dos princípios básicos, né? De você, quando for elogiar, sim, elogie em público. Mas quando precisar dar Chamar uma a advertência, atenção no chamar atenção privado. no privado. Eles fazem questão de fazer o contrário. Porque E aí a pergunta é: o que o trabalhador, a trabalhadora, podem fazer até para se blindar, né, desse tipo de comunicação que é violenta? Porque a tendência das pessoas também, especialmente se elas forem subordinadas, muitas vezes é de calarem, para baixo do tapete. né, colocarem para baixo do tapete e E aí adoecer. acabam desenvolvendo burnout sim. ou as A própria doenças depressão. psicossomáticas, né, a depressão, a ansiedade, e outras doenças que vêm aí no meio do caminho, né? Fibromialgia, enfim. A gente sabe que essas doenças são feitas por nós, trabalhadores e trabalhadoras, a partir de um gatilho normalmente emocional, né? E que está, sim, ligado ao trabalho. Então, conheço pessoas que desenvolveram fibromialgia e artrite reumatoide, que são doenças autoimunes, né? Por conta do trabalho. Na verdade, às vezes a mesma situação determinada pessoa encara de uma forma mais leve e determinada pessoa encara de uma forma diferente. Eu acredito que isso ela vai poder falar bem, mas juridicamente o que é importante é o trabalhador sempre se resguardar. Tem empresas que agora estão investindo cada vez mais em compliance, numa forma de um canal de denúncia, porque tem empresa que só recebe a notícia de que o trabalhador foi vítima de um abuso, de um assédio, na justiça. E aí já é tarde, porque a estrago já foi feito. Sim. Sim. Então, é imprescindível que haja esse canal de denúncia, essa comunicação, essa política da empresa em querer saber se está havendo excessos por parte do E superior. que seja um ambiente, e que o funcionário, Se o sinta colaborador, seguro. se sinta num ambiente seguro, Porque não adianta você exatamente. reclamar do superior hierárquico e quem está ouvindo já está em defesa sem nem acabar de ouvir, que é o que acontece Que é na o que prática. acontece. Então, sempre que aparece uma situação dessa no escritório e a pessoa ainda está trabalhando, documenta, manda e-mail. Hoje em dia o WhatsApp é prova sim, é prova de tal sim. Documenta para o superior. Não adianta você falar só para ele, olha, você está me tratando de forma que eu não estou gostando. Óbvio, em qualquer relação pessoal você pode falar, você está cometendo um excesso. Você pode tá e pisando no meu deve calo, dizer, né? né? Sim. Mas mais do que para ele, numa relação funcional, você tem que falar para quem está acima dele, para a empresa. A empresa tem que saber que está havendo um excesso. Porque ela é corresponsável. Porque ela que escolheu quem era o dirigente, e na maioria das vezes, ela que direciona ali a música, né? Ela que toca a música que os outros vão dançar. Tem muita empresa que acredita, sinceramente, que essa administração de conflito vai ser produtiva. E aí os funcionários ficam se degladiando. Então, vale a pena ter, juridicamente, tem que avisar o superior, do seu superior direto, tem que avisar para a empresa tomar providência e guardar todas essas provas que vai ser imprescindível na justiça. Agora, lógico, a forma com que você encara o problema de dentro para fora é até uma questão humana que a gente está falando, né? Tem que ser cuidada, né? Tem que ser tratada. Isso já caberia também, cabe às empresas, né? Trazer a ginástica laboral, trazer um tempo de qualidade ao trabalhador, sim, é necessário. Eu acho que cada vez mais as empresas deveriam investir nisso, mas também cabe a você, né? Essas doenças emocionais, elas também estão muito ligadas à má alimentação, a
a não ter uma atividade física constante. Então, você também precisa a não ter uma organização, uma administração do tempo. Quando a partir do momento que você começa a organizar a sua semana, a colocar as suas prioridades, imagina uma mulher, ela tem que trabalhar, ela tem o filho, ela tem uma mãe doente, enfim, são São várias identidades que a gente vai vestindo durante o dia, durante né? o dia. E aí, se você não tem uma lista de prioridades, não tem como. Você vai levar aquela, né? Vai ter aquele chefe ali que não. Você nunca vai ser a não. prioridade da sua vida. Você vai estar Isso. sempre Você servindo preci- alguém. Você precisa de um momento só seu, um momento de lassidão, de prazer, para cuidar de você, para ter aprender a respirar corretamente. Isso vai ajudar muito, muito, muito a sair da reatividade. Você sai daquele momento de a pessoa bate e você reage. Não, você vai olhar aquilo de fora, vai respirar e vai tratar a pessoa de uma forma diferente. No início, parece que isso não funciona, mas funciona. Porque é uma mudança de comportamento, Sim. é a mudança de como você vê aquela circunstância, e aí você não muda o fato, mas você muda Sim, o jeito de olhar Exatamente. A mudança começa em você. por você. É muito Então, comum isso é hoje. muito importante que todos os trabalhadores entendam isso. A sua, a sua evolução pessoal, ela não depende do outro. O outro vai continuar sendo daquele jeito. Como a pessoa funciona no mundo? Ela é daquele jeito. Como eu vou tratar com ela? Sublimar as emoções. Por quê? Porque quando você vai colocando lá para dentro e vai guardando embaixo do tapete, o que vai acontecer? Em um momento, vai acontecer um momento em que isso vai explodir. É. Então, vai vir sim uma crise de ansiedade, eu não estou conseguindo respirar, que muitas pessoas passaram por isso O durante a pânico de pandemia. chegar O naquele pânico lugar, saber que você tem que entrar ali, muitas é, pessoas não conseguem. aí desenvolveu um burnout, enfim, você já está doente mentalmente. Sim. Então aí fica mais desafiador. Aí a conta da farmácia, a conta do Aumenta. médico Aumenta. é muito maior, né, gente? Então, assim, verdade. é muito melhor você tirar uma hora para você, dentre tantas tarefas que nós temos, né, que desenvolver durante o dia, mas que ali naquele momento seja só seu. Só seu. É um momento mesmo de lassidão, de prazer, onde você vai ter um encontro consigo e depois você vai cuidar dos outros. Pois Você vai- enquanto tá o avião caindo, primeiro você põe a máscara em você, para depois poder cuidar do filho, de quem tá do Exatamente, lado. exatamente. E é super importante quando a gente fala nisso, né? Aqui na casa, aqui na Pampi, a gente tem um programa chamado Bem Natural, um programa que eu tô na bancada também, e a gente conversa justamente sobre essas coisas, né? Como dicas para a pessoa se manter bem o mais naturalmente possível, escolhendo melhor os alimentos, e a gente vai dando várias dicas no programa. Legal. E a gente tem conversado muito sobre isso, sobre a nossa autorresponsabilidade, de assumirmos também o nosso papel, né, de fazer essas melhores escolhas, de olharmos por outro ponto de vista. E aí você fala agora uma coisa que é super importante, que é o desenvolvimento da nossa inteligência emocional, né? E a gente pode ajudar as pessoas a se desenvolverem emocionalmente a partir do momento em que elas entendem que as emoções e as nossas ações, elas estão intimamente ligadas. E são as nossas emoções que muitas vezes comandam o que a gente vai fazer, que dizem como a gente vai agir. E porque não conhecemos as nossas emoções, acabamos muitas vezes fazendo as coisas se transformarem num monstro, quando elas poderiam ter sido resolvidas de uma outra maneira. A gente podia sofrer menos a Sim. partir do momento em que a gente olha diferente, né? Então, fazer uma terapia, por exemplo, que envolve a inteligência emocional, é você se ajudar a olhar por um outro ponto de vista, primeiro para quem é a pessoa mais importante da sua vida, que sim, é você.
mas a gente muitas vezes não entende que somos as pessoas mais importantes das nossas vidas. Por quê? Porque culturalmente falando, aprendemos que primeiro vem o marido, os filhos, o trabalho, os outros compromissos todos, e aí nós ficamos em algum lugar para algum momento. Quando sobra E essa, tempo. quando sobra tempo. tempo. E essa uma E às vezes hora não sobra. Nunca vai sobrar. não sobra, porque a gente vai colocando outras coisas na frente, né? Então, essa uma hora que você falou é a hora que a gente realmente tem que falar, né? Agora sou eu. Nem que seja aquela hora que a gente vai lavar o cabelo, que a gente demora uma hora e meia, né? Exatamente, não importa. É aquele momento, é seu. Você vai lá, vai tomar um banho de 1 hora, não importa. Desde que você tire um momento para você. Que é bom também você. Não é só o banho de 1 hora, né? É o conjunto da obra. Sim. É o banho, Aquela é a musiquinha de atividade fundo. física, Sim. é uma boa alimentação, é um bom livro, Isso. né? Para a gente não ter Isso depois que chegar também lá na advogada, toda descabelada, dizendo, nunca me coloquei no primeiro lugar e agora eu venho aqui te pedir um help porque no trabalho acabou tudo. Então, acho que, na verdade, todos que chegam, né? Todos não, porque a gente não pode generalizar nada, não. Mas acho que a maioria que chega, acho que chega sem entender mesmo que eles não se priorizaram. Sim, Né? hoje em dia, eu ia até comentar, tem sido muito comum as pessoas se colocarem como vítimas de tudo. Ninguém mais tem Isso. controle de nada. Autorresponsabilidade. E você partindo do princípio de que a responsabilidade pela sua felicidade é do outro, a responsabilidade do seu bem-estar é do outro, você vai ser sempre vítima. Tem cliente que chega no escritório e fala, eu ia trabalhar todos os dias, faça chuva, faça sol. Como se fosse assim, óbvio, né? É natural que Nós as pessoas, não é? Todos Só que a pessoa está tão acostumada a ser vítima, e aí você começa a ver que é um comportamento que ela assume em todas as áreas da vida, né? Então você assumiu o controle. Não, essa é minha responsabilidade. E é nossa responsabilidade colocar limite nos outros. Colocar limite. Ainda que esse outro seja seu superior Superior hierárquico. Exatamente. Você não vai sair chutando a porta, Não. né? Mas Mas, por há exemplo, meios. acúmulo de função. Cada vez mais é comum. O empregador quer reduzir o número de funcionários e continuar com as atividades. Então sobra para alguém. Né? Porque não é ele que vai fazer. Ele vai colocar o mesmo funcionário para fazer 10 Fazer funções. 10 coisas. Deixar claro. Não, essa não é a minha função. Ah, mas funcionário. Não. Se é uma função correlata, que nem o porteiro que precisar abrir a porta. Que vai cuidar do Funções estacionamento. correlatas é natural. Agora, eu sou um professor e vou ter que lavar o banheiro. Não, peraí, essa não é a minha função. Né? Então, é importante você fazer essa comunicação. Não adianta você ficar engolindo, colocar para baixo do tapete e depois reclamar tudo junto. Ah, mas vai ganhar na justiça? Vai. Vai. Mas vale a pena a sua saúde? Que preço você vai Que pagar? preço você vai O pagar? preço do médico é muito alto. Não, e pode ser tem. irreversível, né? É comum pessoas que entram, infelizmente, em saúde psicossomática, né? Um problema de saúde mental, Uma que não autoimune, consegue sair. Depois não sai mais. Não, Você não vai sair autoimune. mais. E aí, assim, Vai até conseguir melhorar, ter uma melhora, mas você não viver não com sai qualidade, mais. com mais qualidade de vida, mas uma doença autoimune, você não consegue não ter mais. Não ter É mais, exatamente isso. E não foi uma escolha sua, né? Esses são movimentos inconscientes. Não foi uma escolha consciente, mas a partir do momento que você sempre se coloca como vítima, é uma escolha. É uma Não escolha fazer também. nada também é uma Não escolha. fazer nada, Isso sim. mesmo. Mas Você a gente tá vendo que a sabe vaca tá indo que... pro brejo e não faz nada. Mas né? você sabe que também tem uma questão, penso, né? Que tem uma outra questão relacionada aí, que é, especialmente no que se refere às doenças mentais, né? E aí falando aqui especialmente de transtornos de ansiedade, depressão, e falando de outras duas doenças, que é a fibromialgia e a artrite reumatoide, que são doenças que o botãozinho que ligou foi a emoção, né? Muitas vezes, por conta da nossa cultura mesmo, a pessoa que desenvolve essas doenças, ela sequer sabe que ela está desenvolvendo. E muitas vezes, especialmente
em ansiedade e depressão, ela só descobre quando acontece um evento que tira do prumo e acontece algo, Uma crise. uma crise crise. terrível, e aí ela vai falar, opa, tem algo errado aqui. Mas às vezes pode demorar anos para se manifestar, né? E aí o tratamento também vai exigir tempo, Quanto mais tempo você caminha sem tratamento, paciência, mais né? difícil. E resiliência, porque são doenças difíceis de serem contornadas. É possível? Com saúde, com qualidade de vida, fazendo atividade física, uma boa alimentação, Mas o ideal é que priorizando. você trabalhe na prevenção, né? Faça. Nós temos o nosso professor De Rose, que é quem sistematizou a nossa filosofia, ele fala: faça yoga antes que precise, porque não é terapêutico, não é para ser depois que você está doente, é você trabalhar antes para que você não tenha, ou que se você tiver, você vai ser uma coisa menor, sabe? Mesmo que você tenha uma crise de ansiedade, porque ninguém está livre de ter um grande problema, Evento e ter uma crise de ansiedade, só que você já tem técnicas, você já sabe como respirar, você já sabe como aplicar, você já aprendeu a administrar o estresse, você já tem mais força, mais vitalidade no seu corpo para enfrentar os desafios. E tudo isso faz uma grande diferença. Porque imagina, você acorda, não dormiu bem. Começa porque muitas síndromes começam com a por não insônia. dormir bem. Uhum. Aí o trabalhador que ele não dorme bem, ele vai produzir menos. Aí ele já tem menos energia. E cada vez menos energia, e isso é onde E uma coisa puxa a outra. Vai Você tá puxando. produzindo menos, aí o teu superior vai puxar a tua orelha. vai continuar. Só que você A já tá pressão sem aumenta. energia. E não Aí tem você já só está isso, sem né? energia. Tem a questão do relacionamento com as outras pessoas também, que tende a ir para o Sim, brejo. para o brejo. Mas a gente vai conversar sobre esse brejo daqui a pouquinho, que a gente vai para um rápido intervalo. Pensou Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória. É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Voltamos. E a minha pergunta para você é: já curtiu? Já compartilhou? Porque esse programa aqui tá fantástico demais,
com muitas dicas e informações para você, trabalhador, trabalhadora, e tenho certeza que você pode se beneficiar e beneficiar alguém. Então, compartilha esse podcast com quem você achar que pode se beneficiar dele. Eu estou aqui hoje com a Priscila e a Cat e a gente está falando sobre saúde do trabalhador, tema que com certeza habita aí os seus pensamentos, não é? Porque aqui habita bastante. Então vamos lá, meninas. A gente estava falando sobre essa questão da sobrecarga também, né? Muitas vezes tem alguns trabalhadores ou muitos trabalhadores em determinadas empresas, em determinados locais, que se sentem sobrecarregados e essa sobrecarga acaba afetando não só a sua vida no trabalho, as suas relações ali naquele ambiente, como também, a gente até deu o exemplo do trânsito, né, em casa, afeta relacionamento de casal, que muitas vezes um não sabe lidar com o sofrimento do outro no trabalho, e também tem aquela máxima, né? Deixe os problemas de casa em casa e os problemas do trabalho no trabalho. Como se fosse um botão. Como se fosse mágico Fosse um botão. isso, né? Porque não é. Não Somos é. afetados, Uhum. todos nós, pelo nosso fazer no nosso trabalho, pelas nossas relações fora do trabalho, e uma coisa vai interferir na outra. Inclusive, o sono, né, que a gente falava agora há pouco, Sim. não dormir bem, logo Não dormir. meu dia. Logo, o seu dia é menos produtivo, logo as suas relações são mais, você vai ter mais irritabilidade, então você vai reagir com mais facilidade a um tratamento, a uma comunicação mais agressiva que você tenha de um superior. Então você vai estar ali na reação. É aquele bateu, levou, sabe? Ah, bateu, levou. Então você vai no trânsito, você leva uma fechada e logo você vai, né? É o tá olho por olho, Soltar dente por dente E- também, E, né? e se for ao contrário, você estiver com a saúde ok, com o seu sono em dia, quando você olhar para o outro com mais afeto, por exemplo, no trânsito, a pessoa deu uma fechada em você, você dá uma respirada, respira e fala, poxa, talvez ele esteja com alguém doente dentro do carro, talvez ele esteja muito atrasado para uma reunião muito importante e você já não vai se sentir tão irritado, tão reativo. Por quê? Porque as relações, uma interfere na outra. Com E certeza. assim, tanto para o bem Quanto para o mal. quanto para o mal. E tudo é dimensionado, né? É aquilo que a gente estava falando no bloco anterior de corrente do bem, a corrente do mal também. Também. Então, se você sai estressado do trabalho, desconta na esposa, a esposa desconta no Nos filho, filhos. esse filho vai crescer amanhã, né? Então, é uma corrente realmente do bem que alguém tem que quebrar. Na justiça, eles tentam. Na justiça tem o Instituto do Dano Moral, que ele visa, tem um caráter preventivo, né? Para que sirva para a empresa e para a sociedade como um todo, que aquela situação é reprovável, então tem um caráter preventivo, punitivo, educativo, mas que é bonito às vezes na teoria. Então, a gente, não raro, a gente vê sentenças que falam, não, esse comportamento é inaceitável, só que um banco, né, é muito comum, isso você procurar em qualquer site do tribunal, de qualquer região, você vai ver banco que tem um método fechatório para falar quem foi que vendeu o pior. Então, o mês todo ele tem que falar com a coroa do pior, né? Ou senão, numa festa, ele vai ficar do lado de um cocôzinho, que é aquele emoji. Então, Eu trabalhei em banco 16 anos. em banco, E nós você vai tínhamos, trazer uma realidade. nós Então. tínhamos uma gerente que nos dava um troféu abacaxi. Olha lá. Era um abacaxi de verdade. E que ficava na mesa de trabalho. Isso é um absurdo, isso é Fruta humilhante. picada. Isso é Era mais comum do que novinha, eu imagina. entrei no banco com 18 anos e trabalhei por 16 anos, enfim, era assim. E quando, né, fui crescendo e tudo mais, eu procurei trabalhar o avesso do que ela era, o contrário, porque aquilo era Usou ela como vexatório. modelo a não ser seguido. Sim, a não ser seguido, ela não Isso é era um modelo a ser terrível, né? seguido, E isso é terrível. altamente reprovado na justiça.
No judiciário, por exemplo, toma a sua comissão e joga no chão, para a pessoa pegar o dinheiro no chão. Então, tem relatos de danos morais de banco que são altos. Por conta disso, eles não têm limite, né? E o ser humano não tem limite para maldade, né? E o judiciário tem esse mecanismo do dano moral que visa inibir. Mas tudo depende da pessoa, do trabalhador, colocar o seu limite. Não, eu não vou passar por isso, eu vou noticiar aos órgãos competentes. Porque acaba sendo normal. Quanto mais o outro pisa, Não é mais ele vai pisar. Porque você permitiu, então da próxima vez a pisada vai ser um pouquinho maior. Porque você permitiu. É que a gente também tem uma questão aí, né, que envolve o medo que esse trabalhador Medo do tem desemprego. de perder o emprego. Porque, vamos combinar, a gente vive numa sociedade capitalista, né, em que com o emprego já tá difícil pra caramba, né? Muita gente aí em situação de vulnerabilidade, muitas pessoas, especialmente agora, né, no pandemia e pós-pandemia. Eu nem sei se a gente pode dizer pós-pandemia de Por verdade, enquanto, viu? né? Porque a gente tem nova cepa com nível de transmissão altíssimo, então não sei se podemos dizer pós-pandemia. Mas, né, com essa questão toda, já vinha sendo cruel por conta da questão econômica, social, política no Brasil e no mundo, né? Mas estamos falando daqui. E aí vem o Covid, que piora a situação. E a pessoa que está empregada, ela Acaba se tem sujeitando. medo e se sujeita a muitas coisas. E aí, eu vou dar um exemplo do serviço público, que em tese a pessoa não vai ser mandada embora. Mas mesmo no serviço público, muita gente acaba se sujeitando a fazer determinadas coisas por terem medo das suas chefias Uma imediatas. E não só a represália ali pontual, mas mesmo no serviço público tem umas ameaçazinhas, né? Do tipo, vou te mandar lá para o Lá. setor tal, lá no lugar tal. A gente também tem isso no serviço público. A gente fala muito do seletista, né? Mas no serviço público a gente também tem. São outras, ele não vai perder o emprego, mas tem outras represálias, né? E aí, a gente falou no primeiro bloco da autorresponsabilidade que sim, a gente tem que assumir a nossa autorresponsabilidade pelas nossas escolhas, né? Mas nesse caso aí, que o sujeito se sente ameaçado, se sente amedrontado de ser mandado embora, será que a gente consegue indicar um caminho possível para o menor sofrimento possível? Né? Porque são questõezinhas tão... Então, são fininhas, né? O liame tá muito perto. delicadinhas. Mas o medo de ser mandado embora, veja, é uma vibração que você tá negativo, você tá se fazendo de vício, tá com medo. E se a gente, a melhor defesa é o ataque, né? Então, eu não Sempre. comentei aqui, mas eu tenho uma vida de atleta, então eu fiz karatê a vida inteira. E a melhor defesa é o ataque. Quando você se sente acuado, o que você tem que fazer? Você tem que arrumar uma estratégia para você mudar aquele cenário. Então, se você for um funcionário produtivo, eu costumava dizer, né, que todo atleta, quando perde, se sente um pouco injustiçado. Você tem que ter tão bom, você tem que treinar tanto, você tem que deixar o ponto tão claro, que mesmo que o juiz queira roubar, ele não consegue. Eu tinha um treinador que falava, você vai lutar contra o árbitro, então você tem que deixar o ponto tão certinho que ele não pode ficar em dúvida. E você tem que ser funcional. Se você é um trabalhador que está sendo produtivo, se você está com medo de mandar embora, então vamos olhar para isso. Você está com medo de mandar embora, então no fundo você sabe que você está cometendo um ou outro deslize, está sendo perseguido. Então vamos reverter a situação. Mostre o melhor funcionário da empresa, seja aquele funcionário pontual. Agora sim, tá tudo redondinho. Eu estou fazendo a minha parte e ainda assim eu estou sofrendo ameaças, então realmente essa situação precisa ser levada para o superior hierárquico. O superior é quem responde mesmo pela empresa, não o seu, né? Porque o seu já está cometendo aí o ato abusivo. Então, por isso que eu digo que a postura é importante. Essa vibração de que eu estou com medo, eu estou sendo vítima, traz luz, porque às vezes isso não é nomeado, né? E quando você sente alguma coisa que você não consegue nomear,
aí fica difícil você prosseguir. Nomear as emoções e olhar de fora. Como é que eu vou resolver isso? Como se eu fosse uma outra pessoa mesmo. Isso é expansão de consciência, né? Você expande a sua De cima para consciência. baixo que você tinha Você comentado. expande a sua consciência e você vai olhar a situação de uma outra, De fora. Exatamente. De fora, para que você, se você é realmente esse funcionário e você continua sofrendo a ameaça, você vai olhar aquela situação de cima para baixo, de fora, para que você tome providências, mas aí é com certeza. A verdade é, se você for conver- produtivo, essa vibração de medo não vai Não vai acontecer. acontecer. Porque você vai criar uma estratégia ainda que não seja naquela empresa, porque de repente aquela empresa não tá te Não é pra valorizando, você. não é para você. E tá tudo Aquele bem. lugar não é De pra você. repente, uma demissão, né? Eu tenho 20 anos de casa, mas de repente a demissão não é o fim. É positivo. Ela é um pode ser começo. ela é um começo de uma outra né? história. A gente melhor, a gente né? tem E é que como valorizar você a nossa encara. vida. É como É você como você encara. encara aquela situação. De repente, aquilo vai ser o início de uma grande era Um para outro você. emprego melhor ou até o seu Seu empreendimento. empreendimento. Você vai partir. Porque você tem conhecimento. Agora, o que a gente sabe, infelizmente, o que é comum é aquele funcionário que já está adoecendo, que já sabe que ele não está sendo funcional, que está deixando a desejar nas metas, que está acomodado. E aí começa a ficar com medo, o medo retrai e aí essa vibração só aumenta. Porque tudo que você foca aumenta. Você está focando no quê? Sim. Você está focando nesse medo, vai aumentar. Então, infelizmente, isso depende do interior de cada um. Não tem como quebrar o ovo de fora para dentro, não. O pintinho para lá você tem que quebrar de dentro para fora. De fora para dentro não vai ser bom. Para você evoluir, para você de poder dentro sair dessa vibração negativa, você vai ter que quebrar de dentro para fora. Sim. Exatamente. Dando luz. Olha só que curioso, né? Dando luz. De dentro para fora vai aquecer. Ah, que simbologia curiosa. É verdade, Né? é verdade. Às vezes a gente não sabe muito que caminhos tomar, né? E fica pensando várias coisas, várias coisas. Uma coisa que eu costumo ensinar para as pessoas é colocarem no papel, na balança decisória, né? Em que a gente se pergunta, nós fazemos 4 perguntas, né? O que eu ganho se fizer desta maneira? O que eu perco se fizer desta maneira? O que eu ganho se eu fizer da outra maneira e o que eu perco se eu fizer da outra maneira. Quando você coloca isso no papel e dá essa luz que você diz, você vê de fora. E quando você vê de fora, você consegue pensar Estratégia. racionalmente e não emocionalmente naquelas questões, Clareza, né? né? E aí você pode, com mais certeza, que é o que a gente falava agora, dizer, né? Vou seguir este caminho ou vou seguir aquele caminho. E aí fica muito mais fácil de você fazer as suas escolhas. Porque na vida profissional, na vida sentimental, na vida familiar, em todas as esferas da vida, né? No financeiro, seja qual a área que for, a gente toma melhores decisões quando a gente decide, deixando a emoção guardadinha aqui do lado, né? Não que a gente não precise das emoções, a gente precisa de todas elas, como precisamos do estresse, que falávamos no primeiro bloco, né? É o estresse que nos impulsiona. movimenta, como é o medo que também o medo não, a raiva que nos movimenta, né? Então, às vezes a gente acha assim, a raiva tem ruim. não é Não. uma emoção boa. Não, ela é uma emoção boa. Se você Às vezes é o que canalizar, ela te... você impulsiona. Né? É impulsionamento, né? Exatamente. Então, é importante que a gente tenha esse olhar, né? Também que fazemos melhores decisões, tomamos melhores decisões, escolhemos melhores caminhos quando Visualiza, tá no papel. visualizamos, quando assumimos o protagonismo, a autorresponsabilidade, ainda que sejamos trabalhadores, trabalhadoras, colaboradores, colaboradoras de uma empresa. É a gente também que constrói, que ajuda a construir esse ambiente seguro, né, para que a gente possa falar, sim, eu sei. Existem gestores que são osso duro de roer, eu sei. Mas é importante que a gente tenha o contato com o RH,
né? Ou com o dono lá da empresa. E se ainda assim E- nada funcionar, você tomou essa decisão. Realmente eu estou fazendo tudo certinho, o problema não é comigo, ele está me ameaçando imotivadamente. O judiciário também tem uma guarida para isso. É a rescisão indireta do contrato de trabalho, que tem sido muito comum. Pós-pandemia, as pessoas, acho que até por causa de redes sociais, as pessoas estão tendo mais conhecimento, né? Tem 4 formas de você rescindir o contrato de trabalho. O pedido de demissão, a demissão, a rescisão indireta do contrato de trabalho é quando você coloca uma justa causa no trabalhador. Olha, você está errado, vou te dar uma justa causa. Ou o trabalhador, né, pode dar para a empresa, ou a justa Ou ao causa que é quando a contrário. empresa dá para o trabalhador. E qual é a justa causa que o trabalhador pode dar para a empresa? Boa Quando? pergunta. Não é? Quando que eu posso mandar meu trabalhador? Vou te mandar embora, patrão. Dá uma justa causa no patrão. Se ele atrasar constantemente salário, isso cria todo um ambiente hostil pro empregado que não consegue honrar suas contas em ordem. Mês a mês está pagando multa. Outra situação é esse ambiente de ameaça. É obrigação da empresa, sim, manter um ambiente laboral saudável. Cordial. Cordial e saudável mesmo. Não pode viver de ameaça. Não pode viver soltando gracinha, humilhando o troféu abacaxi. Isso não pode ser uma Troféu abacaxi é o realidade. fim. É o fim. Então, a CLT traz lá uma série são 8 ou 9 alíneas no artigo que fala da justa causa do patrão. Então, o patrão também tem limites. E você procura um advogado e entra com essa demanda, você não precisa mais trabalhar a partir da propositura da demanda. E aí o juiz vai analisar. Se realmente houve uma falta grave da empresa, você recebe todos os direitos como se tivesse sido mandado embora. 40% do fundo, seguro-desemprego, aviso prévio. Então, você nunca é vítima. Sabe Se que eu você não olhar- sabia disso, eu também nunca Também fui não sabia seletista. disso. Mas interessante isso. A rescisão Muito indireta do bom contrato de saber. trabalho tem sido muito comum. Acho que por conta das redes sociais, os clientes já chegam no escritório, eu quero rescindir meu contrato com o meu patrão, eu quero dar justa causa para o meu patrão. Quero mandar meu patrão embora. Quero mandar meu patrão embora. Nunca somos vítimas, então. Esse é o Esse ponto. é o ponto. Só que você tá tão fragilizado, tá tão naquela vibração negativa. Ou não Que tem você não consegue. informação não tem também, informação, né? Eu pode acho que ser. principalmente nesse caso específico, porque é a primeira vez que escuto dizer. Porque normalmente quando as pessoas querem ser mandadas embora, elas ficam causando, pedem para ser Sim. mandadas embora ou ficam causando até que Sim. sejam, Aí né? corre o risco sempre por justa causa, Exatamente. mas aí a justa causa do patrão pro empregado. Aí Exatamente. E aí, olha onde entra a autorresponsabilidade. Esse ambiente não é para mim, né? Não é esse ambiente que eu quero de trabalho. Então, o que ele faz? Se existe todas essas questões, Respaldo né? Esse jurídico. respaldo jurídico, você vai lá e toma a atitude que você tem que tomar e sai daquela Mas por isso situação que e vai procurar uma situação melhor, uma condição melhor de trabalho e de tudo. no qual você se encaixa. Isso. Mas é imprescindível que você tenha provas, né? Porque na Ah, justiça sim, tudo sim. Então, por isso que lá no primeiro bloco a gente estava falando de mandar e-mail. Tá, mas eu vou mandar e-mail e onde vai dar isso? Vai dar nisso. Se você tiver provas que você avisou a empresa e ainda assim a empresa não tomou uma providência com relação àquela situação, e o dano moral, ele não é uma atitude única, veja. Isso que é curioso. O dano moral se prolonga no tempo. Então, só o troféu abacaxi é uma coisa grave, suficiente, né? Mas isso também não é a regra. A regra é, olha, eu quero trocar o feriado. Não. Ah, chegou atrasado. Todo mundo chega atrasado 5 minutos. Mas o fulano sempre que chega atrasado toma uma advertência. Então, são várias coisinhas que vão desgastando a relação de trabalho. Então, o dano moral se prolonga. Então, quanto mais você conseguir fazer prova, e hoje, no meio digital, qualquer print de WhatsApp é prova. Né? Então, você fazendo a prova, você consegue sim a falta grave da empresa. E com esse reconhecimento, além dessa rescisão por culpa da empresa, com todas as, como se você tivesse sido demitido sem justa causa, aviso prévio, fundo de garantia, você pode ainda ter agregado o dano moral. Que bacana. Esperamos que não precise chegar a esse ponto, né? É, Mas é bom sabermos que isso existe. É uma conhecimento, Ah, né? conhecimento Conhecimento Libertador. é uma coisa. É libertador, é. é libertador, É libertador. mesmo. De verdade. Vocês sabem que faltam só alguns minutos para a gente encerrar Tão este gostoso. programa. Foi rapidinho. Na verdade, hoje. faltam exatos 8 minutos para a gente encerrar. Então, eu vou fazer mais uma pergunta e a gente responde e já
se despede, Ok. tá bom? A gente sabe que ainda que tenha eu posso mandar meu patrão embora, a gente sabe que tem essa questão, né, da gente assumir a autorresponsabilidade, que as pessoas têm medo, muitas vezes, não necessariamente do desemprego, né, é do desemprego também, mas é principalmente e depois, o que eu vou fazer, sabendo que vivemos esse mundo que vivemos, né? Partir para o projeto solo muitas vezes é um desafio também, desafiador, é. né? Então, o que a gente pode indicar para as pessoas, para os trabalhadores e trabalhadoras que talvez estejam passando por essa situação, tipo, sei que não tá bom para mim, mas não vejo uma saída, né? O que talvez a gente consiga indicar aí para esses trabalhadores para que eles talvez encontrem a melhor saída, desenvolvam um melhor projeto, porque afinal de contas, a pessoa mais importante, a gente já identificou, já falou aqui várias vezes que somos nós, mas muitas vezes nós não conseguimos dar o próximo passo, até porque a gente não tem todas as informações, nada. Então, que dica vocês dariam? Informação, eu acredito que esse é uma palavra-chave. Lógico, ela vai poder falar melhor sobre a parte interna, né? Você tem que estar bem para procurar isso, mas com certeza a saída de qualquer problema é o conhecimento. Você ter o conhecimento adequado. Então, se você está numa área de atuação que você está desconfortável, se determinado assunto está difícil para você, não, na verdade, meu emprego eu acho difícil, procura uma especialização. Na verdade, eu não tenho especialização, faça uma especialização. Né? Então, o conhecimento é a chave. Eu acho que falta para, de repente, você sair dessa zona de conforto que não está confortável. Então, acho que não pode ser chamada de zona de conforto, né? Mas então, tá ruim para mim, vou sair disso. Como? Vou buscar conhecimento, vou me especializar, vou procurar, ainda que seja numa outra área de conhecimento. Vai, eu sou um cozinheiro que não tem jeito, minha comida não fica boa. Raios, então eu vou sair disso, eu vou fazer procurar uma outra área de conhecimento. Todo mundo que veio, né, todo mundo que está aqui, que veio para a vida, veio com uma missão. Ninguém está aqui a passeio. Você tem um motivo de estar aqui. Você pode não ter achado ainda, né? Mas você faz alguma coisa muito boa. Alguma coisa que só você consegue fazer. Então, desde pequena, eu sempre quis ser advogada, né? Então, eu fui atleta um período e pagou minha faculdade, mas eu gosto do que eu faço. Se eu pudesse, eu advogava de graça, porque eu gosto do que eu faço. Tem alguma coisa que você faz que você faria de graça, normalmente é aí. Eu Normalmente gosto muito é aí. disso. Eu gosto muito disso. Se tem uma coisa que você curte muito, explora. Ah, mas eu curto muito desenhar, isso não dá dinheiro. Dá. Tudo é vendável, tudo é monetizável. Você só precisa se especializar. Né? A minha cabeleireira também, ela fala que, eu gosto de deixar as pessoas bonitas, as pessoas saírem daqui felizes. Se eu pudesse, eu fazia cabelo de graça. Tem alguma coisa que você faz muito bem, você pode não ter achado ainda. Por isso que é importante o autoconhecimento. Eu ia pegar esse gancho do conhecimento, né, que seria a especialização e tudo mais, e eu vou trazer para o meu campo, né, que seria o autoconhecimento. A partir do momento em que você trabalha técnicas respiratórias, você passa a administrar melhor o seu tempo, administrar melhor o estresse, você começa a limpar a sua mente com técnicas de meditação. A meditação, gente, é muito, muito importante, porque você é a sua conexão com algo maior, seja lá o que, como as pessoas queiram chamar, né, de acordo com a crença de cada um. Mas é você se fazer as perguntas, sabe? Trazer clareza. A meditação vai fazer com que você diminua as ondas mentais e consiga ter clareza para fazer as perguntas corretas, para obter esse caminho que você tanto deseja, para encontrar aquilo que você faria de graça, recebendo. Que é o que te faz feliz, Exatamente. Isso que vai te fazer feliz. É isso que vai te trazer essa felicidade que vem de dentro para fora. E não, a felicidade ela não é de fora para dentro. Você não vai ter um evento que vai te deixar feliz. Você precisa ser feliz. E é por isso que acho que as pessoas estão em ansiedade. Que elas vivem achando que vai acontecer alguma coisa que vai me fazer feliz. Depende de você. Isso. É de dentro para fora. Exatamente. A felicidade é isso mesmo, né? A gente muitas vezes busca
no outro ou nas coisas, coisas que nos farão felizes, quando na verdade depende de nós, das nossas relações, de como lidamos com as coisas, de como nos relacionamos uns com os outros e com a gente também, né? Muitas vezes a gente se esquece, a gente se larga. A gente é gentil com Alto todo amor, mundo, menos com a né? gente. Autoamor, autocuidado. Autocuidado. E é só assim que a gente se desenvolve e é só assim que a gente pode também fazer o outro feliz, Sim. né? Na verdade, E ter uma ajudar vida. o outro a ser mais feliz, porque a felicidade, a gente acabou de dizer, depende de cada um de nós e da importância que a gente dá a determinadas coisas e de como a gente encara determinadas situações. E aí vamos falar de uma palavra. A gente tem uma questão para resolver, a gente tem um problema para resolver. Se eu encaro esse problema com esse olhar para o problema, muitas vezes eu não resolvo, porque eu não tenho que olhar para ele como um problema. Eu preciso olhar para ele buscando a solução, né? Porque os problemas são isso, eles vêm para que a gente resolva alguma coisa. Mas se eu fico com o foco no problema, eu faço ele crescer, como bem disse a Priscila agora há pouco. Eu gosto de uma técnica de meditação que ensina mais ou menos, em curtas palavras, o seguinte procedimento. Como se os seus pensamentos, seus sentimentos fossem uns carros e que você estivesse fora da avenida. Tenta olhar de fora. Eu estou olhando uma avenida. Olha, tá passando ali uma raiva. Olha, tá passando aqui um problema. Olha outro problema passando ali. De fora. Se for de fora. Porque a vida vai ser uma sucessão de problemas. Sim, e vai ser enquanto você estiver vivo. Uma sucessão de resoluções de E problemas. você exatamente Não é uma tem que ver delícia isso como solucionar uma um problema? oportunidade de solucionar um problema. É uma É isso delícia. aí. É como você encara que vai fazer toda a diferença. Sim. Agora sim, a gente vai se despedir, então. Vou pedir que vocês digam para as pessoas como que elas podem encontrar vocês na internet, no Facebook, YouTube. Pode começar. A minha rede social é Cat_Soares. E eu sou empreendedora do The Rose Method Santos Boqueirão. Legal. Eu disse outro dia, é o lugar mais cheiroso dessa Ai, cidade, que gente. delícia! É verdade, eu tenho que concordar. Eu sou Priscila Charajas, eu sou advogada já há 25 anos. E durante a pandemia, eu iniciei um curso comecei a dar mentorias para advogados, jovens advogados trabalhistas, é o Simplificando o Direito do Instagram. E se transformou num curso de prática para advogados trabalhistas, curso de prática trabalhista, que é curso de prática trabalhista no Instagram também. Pode me seguir lá. Legal. Muito bom. E você me encontra lá como Ive Fávero, eu sou terapeuta e vai ser um grande prazer conversar com você. É isso aí. Grande beijo, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho no programa Bem Natural.